Oi, bonita, tudo bem? Vamos falar sobre rotina hoje? Se tem uma coisa que eu tenho aprendido na maternidade é que rotina não é rigidez, ela é um suporte. Hoje eu quero te mostrar como é que a minha rotina tem funcionado por aqui para que eu possa cuidar de mim mesma, fazer a minha dieta, treinar, cuidar da minha casa, da minha família, do meu casamento, enfim, todos esses papéis que nós temos na vida. Então, primeiro nós temos que pensar. O que é rotina de verdade? Porque quando a gente fala de rotina, pensa em rotina, vem logo aquela ideia de que é tudo muito engessado, muito rígido, que é muito monótono. A gente às vezes até fala, né? O relacionamento caiu na rotina, o trabalho caiu na rotina, parecendo que ficou algo realmente muito enfadonho. Mas a gente pode definir a rotina como um caminho que já foi trilhado, uma prática constante. E isso é muito importante de entender, que o nosso cérebro ama previsibilidade. Se você está com um filho pequeno, ou mesmo que esteja grande, mas que já foi um bebezinho, você deve ter aprendido que bebês amam previsibilidade. Então, desde que tem um recém-nascido ali, um bebezinho de 1, 2 meses, é muito importante que a gente vá fazendo as mesmas coisas nos determinados horários. As mamadas, os passeios, as trocas, o momento de comer, o momento de brincar, de ter interação, porque como o cérebro já nasce com essa perspectiva de ter a previsibilidade, quanto mais a gente vai entendendo como é que vai funcionar o nosso dia e quais coisas vamos fazer em determinado tempo, mas a gente vai regulando o nosso ritmo biológico. Isso acontece desde um recém-nascido e vai acontecendo também ao longo da vida, não é porque a gente cresceu, amadureceu, que a gente não vai, que o nosso cérebro não vai querer essa previsibilidade. Por isso que a rotina funciona tanto para o neném quanto para nós que já somos mulheres maduras. Então vamos definir aqui que a rotina é ter um fluxo organizado, é sobre facilitar a sua vida. E a primeira coisa que eu vou colocar aqui como algo super primordial para se ter uma rotina, e eu venho falando disso há um bom tempo, é um sono de qualidade. Porque exatamente um sono de qualidade, noites bem dormidas, é que vão ajustar o nosso ritmo biológico. O nosso corpo, ele foi produzido, né, foi preparado para que a gente durma no período da noite, já esteja ali bem, com bastante energia para seguir o dia assim que o sol nasce. Então é assim que o nosso corpo precisa funcionar. E se a gente não dorme adequadamente, né? Se a gente vai dormir de madrugada, acorda muito tarde, já perto do horário do almoço, isso faz com que o nosso ritmo biológico fique desregulado e vai atrapalhar totalmente a nossa rotina. Não só por causa dos horários, não só porque você não consegue comer na hora certa, mas porque o seu próprio organismo vai estar completamente bagunçado. E aí, pensando nesse vídeo, né, que a gente está falando aqui sobre como ter uma rotina, né, na questão da maternidade, que ajude a gente a fazer uma dieta, a treinar melhor, com o sono bem ajustado, vai ter uma coisa muito importante, que é a regulação da fome e da saciedade. Porque se o nosso sono está bem ajustado, dentre outros parâmetros, a gente vai ter uma produção melhor de leptina e grelina, que são hormônios relacionados à fome e à saciedade. Então, se você come bem, você vai ter uma maior possibilidade de conseguir comer nos horários certos. Eu, por exemplo, se não durmo bem, as minhas escolhas mudam completamente. Primeiro que tem um ponto da saúde, né? Por eu ter fibromialgia, uma das piores coisas para mim são noites mal dormidas. Eu começo a já ter um início de crise no dia seguinte, é péssimo. E também mexe muito com o meu emocional, fico extremamente irritada e eu acabo me culpando muito, porque eu quero seguir bem o dia, eu tenho uma prioridade de passar ali o período da tarde e da noite com a Luísa, fazer as atividades com ela, estar com ela, e eu me sinto muito mal e me cobro muito se eu não dormir bem e fico irritada e não consigo dar a atenção que ela precisa ali. Outro ponto importante é associar tarefas com coisas úteis. Já tem um bom tempo que eu faço isso e primeiro foi para ter uma fuga. Tinha momentos no meu dia, principalmente quando ali em 2022, 2023, onde a minha avó ficou muito doente, a Luísa estava pequenininha ainda, a minha Melzinha também estava ruinzinha, que eu fiquei muito demandada. Eu precisava cuidar delas e eu não tinha tempo para mim, eu não conseguia cuidar de mim, o meu emocional estava muito abalado e uma das fugas que eu tinha era ir lavar louça e mexer com a casa, porque eu sentia que quando eu ia mexer com a casa, eu tinha uma outra coisa para fazer e acabava ali focando naquilo. Então eu ficava limpando muito a casa,
para não ter que pensar que eu tinha que fazer outras coisas, como às vezes trocar curativo da Mel, às vezes ela estava gritando e chorando muito porque ela estava com ansiedade da separação, a minha avó não estava bem, enfim, eu tinha essa fuga. Hoje, já depois da terapia e de algumas coisas terem melhorado, eu faço diferente. Então, o momento que eu estou ali lavando louça, a Luísa já entendeu que depois do almoço é o momento que eu gosto de deixar a cozinha organizada e limpa para seguir bem à tarde. Então, o que que eu faço? Eu coloco um fone de ouvido só e começo a ouvir podcast. Eu gosto muito de ouvir podcasts sobre neurociência, comportamento, sobre nutrição, psicologia, sobre pregações também, enfim. Então, tudo que eu quero estudar neste momento, eu vou colocando ali alguns podcasts. Às vezes eu demoro 1, 2 dias, até 3, dependendo do tempo. Também no período que eu tô na esteira, na academia, eu gosto de fazer isso. Então, eu vou associando 2 tarefas ao mesmo tempo, mas que uma não vai atrapalhar a outra. Por exemplo, se eu tô ali lavando a louça, ela não vai exigir muito do meu cognitivo no que diz respeito a pensar, enfim. Então, eu tô lavando a louça, que é uma coisa mais manual, estou ouvindo um podcast que tem uma coisa mais intelectual. Então, eu uno as 2 coisas ali e isso tem sido muito bom, porque eu senti que eu cuidei da minha casa, deixei tudo limpo, que pra mim é muito bom, adquiri um determinado conhecimento e depois sigo bem o meu dia. Então, organizar as tarefas com propósito, juntar 2 coisas que você possa fazer ao mesmo tempo e que vai agregar algo de especial e importante para você é bem legal. E aí a gente começa a falar agora exatamente do ponto do vídeo, que é facilitar a sua alimentação. Gente, marmitas são coisas muito úteis. Facilita muito a vida você fazer já marmitas para semana ou comprar. Para mim não funcionou muito, porque eu não gosto de ficar comendo sempre comida congelada. Mas aí o que que eu faço por aqui? Eu já tenho o hábito há muitos anos de cozinhar já uma grande quantidade de feijão e deixar temperado e congelado. Então a gente sempre tem feijão ali para a semana. O arroz tem, às vezes eu faço para durar 2 dias, né? Então eu congelo, também não gosto de ficar comendo arroz congelado a semana inteira, mas a cada 2 dias eu vou fazendo e vou ali congelando ou mantendo na geladeira. Então isso também facilita. Com a proteína é um pouco mais delicado, porque é uma coisa que eu não gosto também de manter muito tempo congelada, principalmente se assou. Teve um tempo que a gente estava fazendo isso, eu e meu esposo. Ele passava ali a parte da tarde do sábado fazendo as proteínas, as misturas, normalmente assadas, porque é o que era mais fácil e congelava. Só que quando ia descongelar, estava muito seco, eu não estava muito afim, então não funcionou muito. E aí, o que eu gosto de congelar? Carne moída, que você consegue fazer no molho ou colocar em alguma receita, né? Ou fazer uma coxinha da asa no molho, que dá pra você congelar e depois quando você descongela ela tá gostosa. E as verduras já deixo pré-prontas, então as saladas já ficam lavadas. Eu gosto muito de utilizar abóbora, que é super fácil de fazer, abobrinha, brócolis, couve-flor, que são coisas fáceis. Brócolis e couve-flor, se eu for congelar, tem que fazer o branqueamento, né, que é você cozinhar eles, de preferência no vapor, e quando eles começarem a ficar al dente, aí você coloca numa imersão de água gelada com um pouquinho de sal. Isso quebra ali o cozimento e faz com que eles se mantenham durinhos. Então, quando você descongelar, ele não vai estar aquela coisa assim, meio parecendo uma bucha, sabe? E outra coisa importante, que é o momento dos lanches, né? Sempre nos atendimentos, uma das maiores dificuldades, principalmente das mulheres, é o momento ali do lanche da tarde pra noite, né? Então, passa ali o momento da tarde ou sem comer nada, ou só beliscando besteira, porque não se preparou para comer algo melhor. Gente, lanche da tarde tem que ser coisas fáceis. Então, assim, se você não tiver dificuldade de repetir um lanche de pão integral com alface, tomate e frango desfiado todos os dias, faça isso, não tem problema. O importante é que você está consumindo ali os nutrientes que você precisa. Por exemplo, se você está querendo emagrecer, se você está precisando ganhar massa muscular, essa mesma refeição pode funcionar para as 2 possibilidades. Iogurte proteico, whey protein. Então, tudo isso facilita muito também. Às vezes você não vai ter tempo de ficar montando um lanche. Se você coloca um whey protein na água, no leite, toma, já foi a sua quantidade de proteína do dia. E aí você pode comer um pãozinho, tomar um cafezinho, ou comer fruta, usar muita fibra, muito cereal, porque aumenta a saciedade.
Então, ter lanches fáceis que estejam ali à mão, que você não tenha que fazer muita coisa de receita, se você vive ali muito agitada, é a melhor coisa. Então, o ponto da questão de manter uma dieta é pensar no que funciona para você, quais são os horários que você consegue parar e cozinhar, quais são os horários que para você são muito complicados e aí você tem que ter coisas prontas e fáceis à mão, e se vai funcionar para você fazer marmitas completas ou pelo menos manter alguns alimentos ou preparações prontas. Agora pensando no treino. Ai, gente, olha, deixa eu dar um pause aqui só para mostrar como eu amo ver resultado. Você tá treinando? Fala pra mim, você tá treinando? Quando você tá treinando, o que você gosta de ver de resultado no seu corpo? Porque, às vezes, a primeira coisa que aparece ou é um bíceps, ou é aqui, né, na coxa, aquele músculo bonito que a gente põe até uma roupa pra aparecer. Ou dá uma folgada na cintura. E isso é muito bom, porque a gente não tá treinando à toa, a gente tá treinando pra ter resultado, a gente tá treinando pra se sentir bonita, né, pra se sentir bem. Lógico que tem como base a saúde, mas a gente quer se sentir bonita. Então, o que é legal do treino? É você comemorar os seus resultados, tá? Comemora aqui comigo, fala pra mim o que você mais gosta de ver como resultado aqui no seu corpo. E aproveitando, por favor, curte, compartilhe esse vídeo, deixa seu comentário. Pra mim é muito importante saber se isso aqui tá sendo de valor pra você, tá? Então, fica aqui comigo. Bom, o treino é precioso. Você tem que olhar para o treino como o seu momento. Porque muitas vezes a gente quer treinar porque entende que é bom, entende que é importante, mas não pega aquilo como uma prioridade. Não pega aquilo como algo que é importante para você, que vai te levar a alcançar coisas maiores. Então traz essa importância do treino para sua vida, que é o seu momento. É o momento que você está cuidando de você, é o momento que você sabe que vai te dar resultado. Muitas vezes o treino, se bem feito, vai mostrar um pouquinho mais de resultado do que se você estiver fazendo só uma dieta e mal feita, entendeu? Então, leva o treino a sério, porque quanto mais resultados você ver, mais animada e disposta e motivada você vai estar. E aí não importa se é em casa, se é na academia, se é caminhando, se é ao ar livre, um lugar fechado. O nosso corpo, ele não vê o CEP de onde a gente está treinando. Então, se for possível você, no meu caso, eu fico muito tempo em casa, então sair para ir treinar para mim é ótimo, porque é um momento que eu tô vendo outras pessoas, eu tô em outro ambiente, por mais que eu nem converse com ninguém, ali já é um momento diferente que foge da dinâmica do meu dia a dia. Então, de repente, para você é isso. Você é uma pessoa que passa muito tempo em casa, trabalha em casa, cuida dos filhos, da casa, né? Ir para academia vai ser interessante. Ou de repente você é uma pessoa que passa muito tempo fora e só da dinâmica de sair para treinar numa academia fica difícil. Monta um espacinho de treino em casa, compra um colchonete, alguns elásticos, não é caro e vai facilitar para você. Então não importa onde você faça, o que importa é que você consiga encaixar na sua rotina para que você não tenha desculpas de que não deu tempo ou de que você não estava afim de fazer. Outra coisa é sobre calendário e organização. E aí eu gravei 2 videozinhos à parte, eu vou mostrar pra vocês como que funciona o meu calendário, como que eu tenho feito e como que eu faço também com o calendário da Luísa. Porque uma coisa é o meu calendário que funciona para tudo o que eu tenho que fazer e outra coisa é o que eu procuro fazer para ela, principalmente no período da tarde e noite, que é quando eu tô com ela aqui cuidando e ela tá participando de toda a rotina da casa. Gente, sobre a minha agenda, meu marido me deu essa aqui, Dia das Mães, a gente comprou lá no Barney. É linda. Eu uso muitas coisas. Eu uso Notion, Google Agenda, notas, enfim. Essa aqui é uma agenda física, eu acho que pra ficar na minha mesa, pra eu olhar rapidamente, tá muito bom. Eu não gosto de ficar montando agenda mensal, agenda semestral, porque eu acho que isso me deixa muito ansiosa, os dias mudam muito, então eu vou montando meio que semanal ou no dia anterior, né? Então aqui eu divido em blocos, no período da manhã. Nessa segunda-feira, porque como eu viajei no fim de semana, essa segunda-feira foi atípica. Então, praticamente, eu tirei o dia inteiro, era a manhã inteira, para fazer faxina na casa. Mas a Luísa não foi para a escolinha, então isso se estendeu pelo dia inteiro. Eu não consegui treinar ontem, e também não consegui fazer a minha leitura nesse horário, né? Foi um dia atípico, mas eu já tinha aqui as prioridades do dia.
Hoje, né, eu tô gravando hoje dia 20. Então, tem a minha rotina da manhã, onde eu faço meu devocional, me arrumo a Luísa, enfim, saio com meu marido, vou treinar com meu marido, volto pra casa, aí terça é dia de gravar, depois tem o almoço, aí eu faço a leitura e o after school da Luísa. Hoje eu tenho que dobrar roupa, então eu coloquei nesse horário. Tenho que levar um produto na assistência técnica, depois tem jiu-jitsu, aí a rotina da noite, só que é em bloquinhos, tá vendo? Não é pelos horários que eu vou fazendo. Essas coisas eu coloco que eu tenho que fazer nesse bloco de tempo, aqui nesse bloco de tempo, aqui nesse bloco de tempo. Então, isso é o que tem funcionado pra mim. E aí, amanhã eu monto do restante dos dias, porque eu vou sabendo, por exemplo, se o meu marido vai trabalhar aqui em Dayatuba ou trabalhar em Jaguariúna, muda o meu horário de treino. Por isso que eu não gosto de ficar montando com muita antecedência para depois não sentir que deu tudo errado. Então, assim para mim funciona, né? Coloco as minhas prioridades da semana. Aqui eu acompanho o meu controle de hábitos, que agora eu tô focando em leitura, treino e dieta. Aqui entra tanto a leitura da Bíblia quanto de um livro que eu tô fazendo, né? Então, assim, para mim ter funcionado bem, fazer a rotina em blocos de tempo e colocar as prioridades. Eu vou mostrar aqui como que é que eu faço o calendário da Luísa. Eu montei aqui um cantinho perto da porta, ó, na parede mesmo. Eu coloco aqui com a estação do ano, e aqui tem o calendário do mês e o calendário anual. Ela já tá conseguindo ter uma percepção maior que nós temos um ano, temos meses, lógico, ela tem 4 anos, então ela não tem uma plena dimensão sobre isso, mas a gente vai colocando os conceitos. No calendário do mês, eu fui colocando ícones que representam coisas que são mais concretas que acontecem no dia a dia, né? Então, na segunda-feira, eu coloco que é o dia que ela tá super livre para brincar, fazer artes, enfim. É só para ela ter uma noção, porque isso aqui vai mudando muito, depende de como ela tá no dia, quais atividades eu planejei. Terça, quinta e sábado são os dias que tem aula de jiu-jitsu. Mas, por exemplo, no sábado, dia 10, tinha uma atividade. Só um momentinho! Tinha uma atividade na escola, mas elas avisaram depois que eu já tinha montado o calendário, então eu não coloquei, né? Mas não são todos os sábados que ela vai, ou pode ter aqui um dia na semana que ela não vai, mas esses são os dias fixos, né? Quarta-feira ela tem balé, sexta-feira é o dia do filme, né? O dia que eu deixo ela ver um filme, nós também fazemos um culto no lar. É um culto breve, eu, ela e a minha avó. E domingo tem culto, né? Mas lógico que esse é um calendário mais visual, para ela ter uma noção do que acontece. Mas muitas coisas vão acontecendo aqui nos dias. Porque aqui eu deixei um espaço para colocar os passeios, os compromissos que eu faço no after com ela, enfim. Mas às vezes eu preencho muito mais isso aqui no algo pessoal meu, na minha agenda, do que na dela. Mas isso aqui ajuda muito, tanto para ela ter uma noção de como funcionam os dias, os meses, para ela conseguir visualizar o que ela tem em cada dia. E para mim também, né? Para eu conseguir me organizar de acordo com as atividades dela no período da tarde. Então, bonitas, é isso. A rotina não precisa ser rígida e você não precisa e nem pode ficar copiando a rotina dos outros. Eu quis trazer aqui o que funciona para mim, que de repente pode funcionar para você, mas faça um exercício de olhar hoje para sua realidade e ver o que está precisando melhorar e não deixar rígido, né? Trabalhar com blocos de tempo, cuidar da rotina das outras pessoas da sua família para facilitar a sua, tudo isso é um exercício de observação que de repente pode melhorar as coisas para você. Então a rotina não precisa ser perfeita, ela precisa ser possível e encaixar na sua realidade. A rotina, bonita, ela tem que ser uma aliada e não um peso. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo para a gente fechar essa série aqui de autocuidado sem culpa sobre o mês do Dia das Mães. Um beijo!